E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aí com mais um vídeo do Unity. Na semana passada eu queria publicar esse vídeo, ele é até rápido, espero que seja, né? Mas não deu, fiquei atolado de serviço aí e não consegui publicar. Então vamos lá, sobre o que é esse vídeo? Eu tinha comentado a questão do menu que a gente fez lá na Unity e eu comentei que tem uns probleminhas quando você muda a resolução do vídeo. Então a ideia é que a gente entenda isso nesse vídeo. Vamos dar uma olhada no nosso projeto aqui que já está aberto. Olha só, estou com aquele projeto aqui, para não falar que não tem nada diferente, eu mudei um pouco a cor desses botões aqui, porque tava cores bem cheguei aí, né, para quando eu clicava, aqui eu acho que eu nem mudei ainda, aqui olha lá, tá um vermelho, ó, só pra gente botou só para visualizar, que tá um pouco melhor. E eu acrescentei aqui uma imagem, beleza? Aqui, ó, é uma imagem 512 por 512 e coloquei essa imagem aqui. Por que eu quero mostrar isso? Quando a gente roda aqui, normalmente a Unity está aqui em Free Aspect, olha só. E eu posso até mexer inclusive na escala aqui da tela, ou seja, eu dou um zoom na tela, certo? E eu acrescentei aqui várias resoluções aí que a gente tem nos dispositivos aí, notebook, celular, etc. Algumas disposições, desde o VGA, que é o 640 por 480, até o Ultra HD 4K aqui. Tem mais aí, a gente já tem 8K e tal, mas isso aqui já é suficiente para eu explicar o que eu queria mostrar para vocês aí. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma cena. A gente tem aquela cena de jogo, né? A cena do menu, vamos criar uma cena nova. Create Scene aqui, ó. Teste. Essa cena de teste, eu tenho só a câmera, ela tá aqui, né? Olha só. Eu vou colocar um 2D, Object 2D, vamos colocar por aqui, que aí dá para ver o menu inteiro. Um objeto 2D que vai ser um sprite. E esse sprite, eu vou selecionar essa árvore aqui. Eu acho que eu consigo arrastar? Consigo, olha que legal. Então eu vou botar ela na posição 000 aqui do meu cenário. Muito bem. Se eu dou o play, aqui essa borda aqui a gente já sabe que é a tela, né? Se eu dou o play, eu vou visualizar essa minha árvore aqui no centro da tela. Aí, se eu mudar essa resolução, vamos supor que eu esteja trabalhando em 1024 por 768. Ela é mais quadrada, olha só, ou seja, o aspecto muda aqui, né? 5.4, 4.3, 3.2, 16 por 10, que são as telas mais quadradas ou as telas mais wide, né? Que a gente fala, mais alongadas. Então, por exemplo, se eu boto um 4K HD, olha só, muda um pouco o aspecto, ou seja, largura e altura da tela, mas o meu sprite ele está sempre ali, né? Olha só, inclusive se eu pegar um HD com um 4K, com um Full HD agora, olha só, não muda quase nada, tá vendo? Porque eles têm a mesma proporção de tela aqui, ó. Esse cara sobre esse é a mesma coisa que esse sobre esse, que é a mesma coisa que esse sobre esse. Eu estou visualizando a tela com uma resolução muito maior, mas não muda nada em termos do meu jogo aqui, os meus bonecos. Só que isso não acontece no menu. Olha só, vamos dar uma olhada no menu. Vamos voltar naquela cena. Vamos salvar essa cena de teste, né? Pronto, estava o asterisco aqui, significa que ela não está salva. Vamos voltar na nossa cena do jogo. O menu, ele não ocorre aqui, ele é um canvas, ele está num canvas que ele está fora dessa tela aqui, ó. Ele está aqui, beleza? Opa, mas por que ficou pequenininho? Porque eu estou numa resolução 4K. Se eu tivesse naquela resolução aqui, ó, Free Aspect, sei lá qual que seria, ou VGA,
ou SVGA. Vocês estão vendo que a resolução está cada vez aumentando mais, mas o menu ele continua do mesmo tamanho. Agora aqui ele está do mesmo tamanho. Mas ele diminuiu. Na verdade não é que ele diminuiu. Para a tela caber toda aqui, o menu ficou pequeno, certo? Ele tirou o zoom aí. A gente percebe isso aqui pelo scale aqui. Então se eu estiver jogando um jogo numa tela 4K, o meu jogo vai estar ok, mas olha o tamanho do menu. Eu não vou conseguir ver nada, né? Mas será que isso aí não é o problema dessa cena aí? E não é a cena em si? Vamos ver se é a cena em si. Executei a cena aqui, deixa. Eu vou vir aqui também e vou criar essa sprite e vou colocar aquela árvore, né, aqui, ó, nessa minha new sprite aqui, certo? Mas por que a árvore não apareceu aqui? A árvore, ela tá na cena aqui, ou deveria estar, ela tá em algum lugar. Só Deus sabe onde ela tá, olha só, vamos botar ela no centro aqui da cena. 0, 0, 0, pronto, agora ela tá na cena. Olha aqui a borda da câmera. Então, se eu olhar aqui, ela está logo atrás do menu. Mas por que ela está logo atrás do menu? Eu posso trazer, eu vou pensar aqui, ó. Eu vou botar no 10. Opa, não deu. Eu vou botar no menos 10. Opa, sumiu. Por que sumiu? Por que sumiu? Porque a câmera está no menos 10. A câmera está fora da tela. Certo? Então, peraí, tem uma coisa muito errada. Olha só, o canvas ele está no 0 e os botões eles estão no 0. Por que se eu botar então isso aqui no menos 5, ele não vai ficar na frente desse botão? Porque é o seguinte, pessoal, isso é uma interface do usuário, o que está dentro desse canvas, o UI aqui. A interface do usuário ela sempre tem que aparecer por cima do seu jogo. Por isso que ela fica num lugar separado aqui, ó. Ela fica num lugar separado que ela não faz parte do seu jogo. Independente da posição dos seus objetos, quando você chamar essa interface, é como se ela colasse um adesivo na frente da tela do seu computador e vai, a menos que esses botões sejam translúcidos, ela vai sempre sobrescrever o jogo, tampar a parte de trás. A gente costuma ver muito você colocar um painel assim translúcido, né, meio escuro, e o menu aparece ali você enxergando o fundo do jogo ainda, certo? Aqui não é o caso, foi um negócio bem simples, mas isso é importante entender por que essa árvore ela não fica nunca na frente disso aqui, porque isso é uma interface do usuário e ela fica sempre acima do jogo, não importa aonde eu coloco essa árvore aqui, beleza? Tá, mas o que a gente queria mostrar? A gente queria mostrar que quando eu aumento essa resolução aqui, olha só, a árvore continua certinho, mas o menu tá bagunçado. Como é que eu resolvo isso? O vídeo foi para isso, né? É simples. Olha só, aqui no Canvas, que é a tela onde eu estou renderizando a minha UI, a Canvas é o adesivo que eu vou colocar na frente da tela lá, colar na hora que eu chamo o menu. Ele tem aqui, olha só, um Canvas Scaler, que é o cara que vai redimensionar esse Canvas, beleza? O modo de redirecionamento dele, ele vai ter um tamanho constante, ou seja, esses botões têm sempre o mesmo tamanho. A diferença é o que? Se esse botão tem sempre o mesmo tamanho, se a tela tem bem mais pixels e o botão tem sempre a mesma quantidade de pixels, quando a tela é gigante, o botão fica pequenininho. Então, para resolver isso, eu simplesmente venho no Canvas aqui e mudo esse UI Scale Mode para Scale with Screen Size, ou seja, ele vai redimensionar de acordo com o tamanho da tela. E eu posso colocar
qual é a minha resolução de referência, ou seja, nessa que eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando em que resolução? Sei lá, eu vou colocar em HD, por exemplo. Não, vamos botar aqui, em HD, vamos botar em HD. Eu quero que ele fique desse tamanho, 1280 por 720 na resolução HD. Então essa aqui vai ser minha referência, 1280 por 720. Agora eu vou ajustar o tamanho exato que eu quero que ele fique nessa resolução. Olha só, então aqui agora a referência que eu estou usando de tela é 1280 por 720, que é a resolução de 720p. Eu ajusto mais ou menos o tamanho dos botões que eu quero que fique bem nessa referência. Ah, esse tamanho tá pequeno, vou aumentar um pouquinho esses botões, beleza? E uma vez ajustados, quando eu der o play, ele vai seguir mais ou menos a proporção. Vocês vão perceber que ele aumenta conforme a tela aumenta para manter mais ou menos a mesma proporção que a árvore. Olha só, 4K, a árvore aumentou, os botões aumentaram. Eu vou jogar em Full HD, nem mudou nada, mas mudou a resolução, como a proporção é a mesma, os botões ficaram na mesma posição na árvore. Vamos pegar uma tela que tem uma proporção diferente aqui, ó. Por exemplo, essa aqui. Olha lá, ele encolheu a árvore e encolheu os botões para ficar sempre na mesma proporção. Ah, não, mas eu vou usar a maioria das vezes nessa resolução aqui e eu estou achando pequeno. Ah, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Canvas e vou usar minha resolução de referência 800 por 600, que foi o que eu tinha ajustado, e vou ajustar o tamanho desse botão. Como é que eu faço isso? Opa, pera, eu tenho que parar, senão ele não salva, né? Vamos lá, 800 por 600, eu vou vir aqui nos meus botões e vou ajustar. Olha só, a tela aqui do Canva já está nesse tamanho de resolução, pode ver que ela está meio quadrada, e vou ajustar o tamanho desses botões, o tamanho do escrito, para ficar mais ou menos do jeito que eu quero. Aí, beleza, vou dar o play, o jogar agora está maior. Quando eu mudar para outras resoluções, ele vai continuar grande ali, acompanhando mais ou menos o caso. É o mesmo caso das sprites do jogo, né? Agora, tanto o menu quanto os elementos do jogo acompanham a mudança de resolução. Então, sempre que a gente está trabalhando com um menu, é importante deixar habilitado essa opção Scale with Screen Size, porque por padrão ela não vem com ela. Então, você vai montar um jogo, quando você gerar esse executável, passar esse executável para alguém que ele tem uma resolução diferente da sua, ele pode não conseguir enxergar a interface, ou ela pode estar muito grande ou muito pequena aí, e bagunça o seu jogo. Beleza? Era isso aí. Depois eu arrumo isso aqui. Era isso aí que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Foi bem rapidinho, mas era só para fechar isso mesmo. Valeu então. Até mais.